Olá pessoal, tudo bem? Eu quero dar um recado rapidinho antes do vídeo começar. Se você gosta das minhas aulas e realmente quer aprender inglês de verdade, acesse o nosso site cursomarcondes.com.br e conheça o nosso novo curso completo, onde vocês vão ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive as aulas de listening, são faladas, são narradas por professores americanos e, é claro, acesso a todo o material em PDF, inclusive das aulas de gramática. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo é preparado com muito carinho para vocês. Agora sim, vamos voltar ao nosso vídeo, vamos voltar à nossa aula. Um forte abraço. Hello my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês, uma aula de gramática. Hoje nós falaremos de um tema que não é assim tão simples, tão fácil, mas vocês verão que é bem gostoso. Nós vamos falar hoje, então, sobre os substantivos e vamos falar sobre o plural e o singular dos substantivos, substantivo em inglês que é noun. Tá joia? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula então. Pessoal, a primeira distinção que a gente precisa fazer na aula de hoje é a diferença entre os substantivos contáveis e incontáveis. Então, olha só, alguns substantivos em inglês nós podemos contá-los diretamente. Por exemplo, a gente diz aqui, no caso, como nós temos um sanduíche, dois sanduíches, três sanduíches. Então, eles são contáveis. Vamos ver aqui os nossos exemplos em inglês. Nesse caso, eu trouxe para vocês aqui um sanduíche, que em inglês a gente também pode dizer a sandwich, ok? Então, a sandwich ou um sanduíche, a gente também poderia ter utilizado o numeral 1, por exemplo, one sandwich, ok? Então, um sanduíche. Lembram-se que quando nós temos substantivos no singular, a gente sempre tem que usar alguma palavra determinando esse substantivo. Então, nesse caso, veja, eu trouxe dois exemplos aqui. Eu trouxe o artigo indefinido a, né, que significa um sanduíche, e também trouxe o numeral 1, one sandwich, né, porque nós temos um sanduíche. E é claro, como eu disse para vocês, como sanduíche é um substantivo contável, então a countable noun, a gente também pode, então, se tivermos mais de um sanduíche, fazer aqui o plural. Por exemplo, some sandwiches. Então, alguns sanduíches. Vejam que a palavra, o substantivo sanduíche, né, sandwich, ele foi para o plural, nós acrescentamos um S ali, some sandwiches. E nós poderíamos também utilizar um outro numeral qualquer, como no nosso exemplo aqui nós temos 3 sanduíches, então 3 sandwiches, ok? 3 sandwiches, 3 sanduíches. Bom, então, primeira coisa que nós já falamos na aula de hoje é que nós temos substantivos que podem ser contáveis. Bom, como é que nós trabalhamos primeiro com os substantivos contáveis? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre countable nouns, substantivos contáveis. Então, quando nós temos a countable noun, né, um substantivo contável, a gente vai usar o a ou o an, não é isso? Que é o nosso artigo indefinido, nós já estudamos aqui no nosso curso, que significa um ou uma. Sempre quando nós temos, então, substantivos contáveis no singular. Então, olha só, leiam aqui junto comigo. Use a or an with singular count nouns. Então, use a or an com substantivos contáveis no singular. Vejam aqui o nosso exemplo. Joey is buying an egg. Joey is buying an egg. O Joey está comprando um ovo. Olha só, ovo, egg, é contável. Então aqui a gente está dizendo que ele está comprando um ovo. He is buying an egg. Como egg está no singular, a gente pode utilizar o a ou o an. Claro que como egg começa com som de vogal, a gente utiliza o an, não é verdade? Isso que nós já estudamos. Bom, então lembrando, quando nós temos substantivos contáveis no singular, a gente usa a ou an. Falando ainda dos nossos substantivos contáveis, countable nouns, quando agora eles estiverem no plural, como é que nós vamos trabalhar? Olha só, use some or any with plural count nouns. Então a gente vai usar o some ou o any com substantivos contáveis no plural. Então vejam, se for singular a gente não usa o some nem o any, a gente utiliza a or an. E se for plural, a gente utiliza o some ou o any. Qual a diferença mesmo? Lembram-se lá da nossa aula sobre o some e o any? A gente, em regra, utiliza o some na afirmativa e o any se for negativa ou pergunta, tá joia? Vamos ver um exemplo aqui juntos. Eve is buying some eggs.
Eve is buying some eggs. Então a Eve está comprando alguns ovos. Vejam agora, eggs está no plural, então a gente acrescentou um szinho ali e por isso a gente utiliza o some, não é isso? Ela está comprando alguns ovos, usamos o some, porque a nossa frase está no plural e nós temos um substantivo contável, egg, no plural, por isso então ele está aqui como eggs, tá joia? Bem tranquilo até agora. Vamos falar agora um pouco então sobre os substantivos incontáveis, uncountable nouns. Então, os substantivos incontáveis são aqueles que nós não podemos contar diretamente. Normalmente, quando nós falamos de líquido ou quando nós falamos, por exemplo, de uma massa que nós não contamos uma, duas, três, mas que nós precisamos de uma outra unidade de medida para falar delas. É o caso, por exemplo, aqui, olha só do nosso exemplo, eu já trouxe aqui milk, que é leite. Claro, nós estamos falando de um líquido, a gente não fala um leite, dois leites, né? Em português, às vezes, a gente até fala querendo significar um litro de leite ou uma caixa de leite, tá joia? Mas o leite em si a gente não conta. A gente vai precisar sempre de uma outra unidade de medida. Bom, mas como é que nós vamos, então, falar sobre os substantivos incontáveis? Olha só aqui o nosso exemplo. A gente fala milk. Perceberam? Eu não usei o a nem o an. Eu não falo a milk, um leite. Não fazemos isso. Ou então a gente vai utilizar aqui some milk, um pouco de leite, algum leite, ok? Some milk. Mas, professor, você acabou de falar que a gente usa o some e o any para os substantivos no plural, claro. Quando nós estamos falando de substantivos contáveis, é verdade. A gente usa o some ou any se o substantivo estiver no plural. Mas quando o substantivo for incontável, a gente também pode utilizar o some e o any. E claro que nesse caso, esses substantivos estarão sempre no singular. Eles não têm plural, justamente por serem incontáveis. E como eu já tinha dito para vocês na aula anterior, nós temos um substantivo que é incontável em inglês, embora ele seja contável em português, que é o caso do pão, que é bread. Então a gente vai usar bread, a gente não pode dizer a bread, a gente vai sempre dizer bread aqui em geral, ou então some bread, um pouco de pão, algum pão, tá joia? Então com os incontáveis, eles sempre ficam no singular. A gente não pode utilizar nem o a nem o an, e a gente pode utilizar o some e o any. Vamos ver isso melhor, passo a passo, olha só. Então quando nós temos uncountable nouns, substantivos incontáveis, use some or any with non-count nouns. Então use some ou any com substantivos incontáveis. Outra coisa que eu aproveito para chamar a atenção de vocês aqui é que nós podemos nos referir de duas formas aos substantivos incontáveis. A gente pode falar uncountable, incontável, ou então non-count, ok? Non-count e uncountable são sinônimos aqui, tá joia? Então quando eu falar non-count noun, é um substantivo incontável, assim como se eu disser uncountable noun. A mesma coisa vai acontecer com os contáveis. A gente pode falar countable nouns, substantivos contáveis, ou então count nouns, substantivos contáveis da mesma forma, tá joia? Olha só o nosso exemplo então. Dan wants some water. Então, o Dan, né, ele quer um pouco de água, ele quer alguma água. Dan wants some water. O Dan quer um pouco de água. Vejam aqui que water é o nosso substantivo incontável, non-count noun, ok? Então, water está no singular, não existe waters, ok? No plural, a gente não utiliza assim, e a gente pode utilizar o some, mesmo water estando no singular, por quê? Porque é um substantivo incontável, tá joia? Vamos ver mais alguma coisa que nós já falamos também aqui sobre os uncountable nouns. Olha só, do not use a or an with non-count nouns. Então, do not use, não use o a ou an quando nós tivermos substantivos incontáveis. Olha aqui o nosso exemplo. Joey is buying bread. Eu posso falar Joey is buying a bread? Não. Em inglês essa frase estaria incorreta. Se nós traduzíssemos, ela ficaria correta, né? Joey está comprando um pão. A gente poderia usar assim no português. Mas lembre-se, nós estamos aqui estudando inglês, tá joia? Então, em inglês, bread é incontável. Então, a gente não fala Joey is buying a bread. A gente fala Joey is buying bread, apenas bread. Ou, se preferirem, claro, podem utilizar o some. Joey is buying some bread. Está comprando um pouco de pão, algum pão. Tá legal, pessoal?
Então, vamos falar um pouquinho mais sobre os plurais. Então, falando, claro, aqui dos substantivos contáveis, que são aqueles que têm plural, já que os incontáveis, eles não têm plural, eles ficam sempre no singular. Bom, como é que é formado, então, o plural em regra no inglês? Olha lá. Plural count nouns, então os substantivos contáveis no plural, usually end, eles normalmente terminam em in, S or ES, então em S ou em ES. Vamos ver aqui alguns exemplos juntos. Olha só, a gente já viu egg, que é ovo, como dizer ovos no plural, vai ficar então eggs, ok? Só acrescentamos um S. Olha agora potato, ok? Potato termina em O, a gente vai acrescentar o ES para fazer o plural. Vai ficar então potatoes, ok? Potatoes aqui que são as batatas, ok? Potato, potatoes, batata e batatas. Book, livro, só acrescentar um S, não é isso? Some books, alguns livros. 3 livros. Box, que é caixa, box. Olha só, box aqui terminado em X, a gente também vai acrescentar o ES. Vai ficar então boxes, ok? Boxes são as caixas. Now, boy aqui termina em Y. E a gente já vai ver uma regra específica para o Y. Mas aqui, esse boy aqui ele cai na regra geral, a gente só acrescenta um S, vai ficar então boys, ok? Boys. E percebam que a terminação na pronúncia é um som de Z. Boys, boys, ok? Então, one boy, um menino. Some boys, alguns meninos. Church, que é igreja, termina em CH, vamos acrescentar o ES também para fazer o plural, vai ficar churches, ok? Churches são as igrejas. E tomato, mais uma terminada em O, claro que vocês já sabem que a gente acrescenta o ES nos substantivos terminados em O para fazer o plural. Vai ficar então tomatoes, ok? Tomatoes são os tomates. Tá joia, pessoal? Então essa daqui é a regra geral. A maioria dos substantivos contáveis em inglês no plural, eles vão terminar com S ou com ES, assim como nós temos também em português, né? Bem tranquila essa regra para nós. Vamos ver alguns casos especiais agora, olha só. Count nouns ending in Y, então substantivos contáveis terminados em Y, a gente vai tirar o Y, olha só, change the Y, então substitua, mude o Y to IES, para IES. Olha só o nosso exemplo ali. Então, vamos imaginar que se a gente tivesse a palavra no singular, o substantivo no singular, né? Family. Family termina em Y. Como é que a gente vai dizer famílias agora no plural? A gente tira o Y e substitui por IES. Então vai ficar families, ok? Families são as famílias. E outra, olha só, party. Party é uma festa, não é mesmo? Como é que nós dizemos no plural agora? Parties. Tiramos o Y e trocamos por IES, ok? Mas vejam só, pessoal, se por acaso esse substantivo que termina em Y, esse Y for precedido de uma vogal, aí a gente não precisa trocar e utilizar essa regra, cai na regra geral. Foi o caso que nós vimos lá de boy, lembra só? Olha só, vamos ver o exemplo que nós já tínhamos mostrado, que é boy, olha só, termina em Y, mas ele é precedido, ou seja, antes do Y a gente tem uma vogal, então vai ficar boys, só acrescento S. Perceberam que na nossa primeira regra lá, quando a gente tinha party ou family, era terminado em Y e antes do Y a gente tinha uma consoante. Por isso a gente fazia então aquela troca do Y pelo IES. Agora não. Se for antes do Y uma vogal, é só acrescentar o S normalmente. Olha só, toy, que é brinquedo, toys são os brinquedos, ok? Toy, toys. Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos ver aqui mais um caso específico, olha só. Count nouns ending in F or FE. Então, substantivos contáveis que terminam em F ou FE, a gente vai substituir, trocar, change the F or FE to VES. Então, a gente vai trocar a terminação F ou FE para a terminação VES. Olha só aqui alguns exemplos. Então, a gente vai ter, por exemplo, wife, que é esposa, plural wives, perceberam? Então a gente tirou o FE do final e trocamos por VES, ok? VES. Então, wife, esposa, wives, esposas. Now, thief. A thief é um ladrão. Como é que a gente diz agora ladrão no plural? A gente vai tirar o F e trocar por VES. Vai ficar então thieves, ok? Thieves são os ladrões. Thieves. What else? Scarf, nós já vimos essa palavra, né? Scarf é o cachecol. Como fazer o plural? Também troca o F por VES, vai ficar scarves. Scarves, ok?
Então, de novo, acompanhem comigo aqui. Wife, wives. Thief, thieves. Scarf, scarves, ok? Só trocar a terminação F ou FE por VES também, bem tranquilo. Bom, vamos ver aqui, pessoal, quando nós temos agora count nouns with irregular plural forms. Então agora vamos ver algumas que têm o plural irregular, tá joia? Então substantivos contáveis com que tem a forma no plural irregular. Olha só, primeiro, esses dois aqui que são muito comuns, que é foot, que significa pé, e tooth, que significa dente. A gente já falou sobre isso ao longo das aulas, mas agora vamos trazer aqui junto tudo numa regra para fazer mais sentido. Então olha só, quando a gente tem, por exemplo, foot, que é pé, qual seria o plural de pé? Né, de foot. A gente não vai colocar foots, tá? Não existe. A gente vai colocar feet, feet, ok? Então, foot, feet. E o tooth, né, que é o dente, vai ficar teeth, ok? Teeth. Então, tooth, teeth, foot, feet. São os dois aqui bem parecidos. A gente troca os dois Os por dois Es, tá joia? Então, está um no plural e o outro no singular, mesmo sem ter a terminação S. Não existe terminação S aqui, tá joia? Vamos ver mais alguns aqui que são muito comuns, claro que existem muitos outros, mas os principais são esses que nós veremos aqui. Claro que ao longo das nossas aulas nós ainda falaremos sobre muitos outros, tá joia? Mas por enquanto esses aqui são os principais para nós aprendermos nesse momento. Olha só, se a gente tivesse, por exemplo, child, que é criança, o plural de child não é childs, é children, children, tá bom? Então child, uma criança, one child, some children, algumas crianças. Um outro, pessoal, que é muito comum é fish, que no plural também fica fish, tá joia? Então a gente não varia do singular para o plural, a gente sempre utiliza fish. E tem uma outra, pessoal, olha só, que é police, na verdade eu trouxe aqui como singular, e que o plural também seria police, mas na verdade, pessoal, a gente sempre vai tratar police como uma palavra no plural, tá joia? Então aqui por enquanto eu trouxe para vocês, não precisam se preocupar tanto com isso, só lembrar então que police é uma palavra que vai estar para nós sempre no plural. A gente sempre vai utilizar a conjugação verbal como se essa palavra fosse uma palavra plural, na verdade ela é uma palavra sempre plural, tá joia? Bom, vamos ver mais aqui alguns exemplos. Vamos passar essas frases aqui para o plural. Vejam junto comigo aqui, olha só. There's a party tonight. Há uma festa hoje à noite. There's a party tonight. Bom, vamos lá. Primeira coisa, qual é o plural de there is? É there are, né? Bem tranquilo. Então, there are. E agora, eu posso utilizar o a ou o an, aqui, o artigo indefinido no plural, com os substantivos no plural? Não. Então, a gente não vai poder utilizar. A gente vai substituir por some, porque está na afirmativa. E, além disso, o plural de party, como termina com y e é precedido de uma consoante, a gente troca o y por ies. Olha só como é que vai ficar. There are some parties tonight. Há algumas festas hoje à noite. There are some parties tonight. Olha só, they have a child. Eles têm uma criança, eles têm um filho. They have a child. Qual é o plural de child mesmo? Children. Eu posso dizer agora they have a children? Não, pessoal, cuidado. Children está no plural, é contável, então a gente não pode utilizar o artigo indefinido a, ok? Vai ficar então, they have some children, ok? Eles têm algumas crianças, eles têm alguns filhos. They have some children. Now, there's a box on the shelf. Tem uma caixa na prateleira. There's a box on the shelf. Como é que vai ficar no plural agora? Plural de there is é there are. Plural de box é boxes. E é claro que a gente não pode utilizar o a aqui, né? O nosso artigo indefinido. Então vai ficar there are some boxes. Há algumas caixas e eu passei tudo para o plural, inclusive prateleiras. Olha só, shelf não termina com F, então vamos substituir o F por VES. Vai ficar então there are some boxes on the shelves. Ok? Há algumas caixas nas prateleiras. There are some boxes on the shelves. E também aqui, olha só, tomato is good for you. Tomate é bom para você. Tudo no singular, não é isso? Então vamos passar para o plural. Tomato termina em O, então a gente vai acrescentar o ES. Vai ficar então, tomatoes are good for you, né? Se fizermos aqui a conjugação do verbo sempre de acordo com o substantivo, com o sujeito, né? O sujeito está no plural, então a gente tem também que mudar o verbo para fazer sempre a conjugação correta, não é isso? Então, tomatoes are good for you. Aqui sim nós temos o verbo to be conjugado para tomatoes, não é isso? They are good for you. Eles são bons para você. Now, olha esse aqui, pessoal. Lettuce is good for you.
Opa, lettuce is good for you. Como passar para o plural? Qual é o plural de lettuce? Lettuce que significa alface. Alface é bom para você. Bom, a gente vai então colocar o alface, né, a alface no plural e depois a gente vai dizer are good for you. É isso? Cuidado, pessoal. Aqui lettuce é um substantivo incontável. Qual é o plural mesmo dos incontáveis? Eles não têm plural, tá joia? Então a gente tem que manter do jeito que está. Lettuce is good for you. Cuidado, porque lettuce é incontável, não existe plural. Por isso é que aqui a gente simplesmente vai repetir, vai utilizar na forma singular mesmo, porque lettuce é sempre incontável. Tá joia, pessoal? Bom, esse era o meu recado de hoje. Eu sei que é bastante coisa, tem muitos substantivos que a gente vai precisar trabalhar para internalizar tudo isso. Não quero que vocês se preocupem tanto, embora a gente tenha assim, essa diferença dos contáveis e dos incontáveis, que é um pouco diferente do modo que nós utilizamos em português, mas fiquem tranquilos que a prática logo logo vai deixar vocês craques aqui no uso dos substantivos, tá joia? Então logo logo nós voltamos então com uma bateria de questões para treinar tudo isso que nós falamos hoje. Um forte abraço a todos, see you all next class!